Tudo mais para frente. Ok, então beleza. A aula passada a gente começou falando sobre as curvas características, associação de bombas. A gente teve um probleminha como é que fala? No uso do Teams. Estava apontando que a conexão não estava boa, mudei para dados móveis, voltei para Wi-Fi e infelizmente não deu para a gente continuar. A gente vai ir de onde a gente parou, certo? A gente viu o tipo de curva que normalmente a bomba vai ter, né? No caso, principalmente a gente viu a questão da bomba radial. A axial tem um comportamento levemente distinto, mas parecido, certo? A gente viu como que a gente faz a obtenção dessas curvas, né? Utilizando aparatos experimentais, certo? De célula de carga, poder pegar torque, o encodo pegar a velocidade de rotação, medidores de pressão, poder coletar a altura manométrica que a bomba vai fornecendo, né? E com base na potência que a bomba está útil da bomba e o que ela está sendo acionada, né? Que a gente acharia as curvas de eficiência, e conectando, né, os pontos que têm a mesma eficiência na bomba e achando as vazões, a gente projeta ele sobre a curva de altura por vazão nométrica para poder criar um diagrama topográfico esse daqui, onde cada uma dessas curvinhas aqui, ó, elas têm basicamente a mesma, né, eficiência. Essas curvas que ele está mostrando aqui, ó, decrescentes, são curvas de diferentes rotações, teriam o mesmo efeito se fossem curvas de mesmo diâmetro, certo? Para fabricante é mais comum que ele ensaie diâmetros diferentes do que rotações diferentes. Normalmente a rotação é uma rotação única. Tá? E aí vem o que a gente começou a tratar da aula passada, que é justamente a curva da instalação, certo? Enquanto para a bomba a gente tem uma curva que ela é decrescente com a vazão, no caso da instalação a gente vai ver justamente o oposto com isso. Por quê? Baseado na equação de Bernoulli, para uma instalação genérica, tá? Onde basicamente a altura que a bomba teria que fornecer deveria ser em função das diferenças de pressões, das diferenças de alturas, né? Da variação da energia cinética e o termo das perdas, certo? Ou seja, se eu pego esse termo aqui das pressões por peso específico e das alturas, a gente teria uma constante, y qualquer, certo? Ou um H0, igual o Djalma costuma trabalhar no livro dele, certo? E o restante aqui é basicamente em função de termos de velocidade, certo? Vamos dizer que a velocidade de 1 e 2 seriam próximos, o suficiente para a gente considerar que seria uma velocidade ao quadrado sobre 2g só. E a gente teria, né, um somatório, né, das coeficientes de resistência, que seria multiplicado por essa velocidade ao quadrado sobre 2g, mais termos de comprimento equivalente por diâmetro, né, se fosse o caso, de um fabricante fornecer o comprimento por diâmetro para a gente. E as perdas de carga distribuída, que seria um comprimento físico, né, da tubulação, né, pelo diâmetro dela e o fator de atrito, certo? Então, de certa forma, né, seja a expressão da curva manométrica para a gente, da curva da instalação, ela vai dar uma constante, está relacionada basicamente à variação de pressão e as alturas, daí mais alguma coisa vai estar relacionada aos termos das perdas de carga e variação da energia cinética. Ou seja, se a gente pega a expressão da velocidade que a gente tem aqui, ó, e começa a escrever ela em função da vazão, onde a velocidade vai ser a vazão por área, então pega esse 4 aqui embaixo, passa para cima, a gente troca a expressão da velocidade por essa daqui, que tem a vazão, certo? E na hora eleva ao quadrado, a gente fica basicamente com uma grande constante, certo? Que a gente vai concentrar num K qualquer aqui, e vai ficar a vazão ao quadrado aqui, ó, para poder descrever o comportamento da instalação. Então, o que a gente espera para instalação é um comportamento desse tipo, numa curva parabólica, vai começar de algum ponto aqui sobre o eixo das ordenadas. Algum ponto aqui tem a ver com as alturas, né, e com as diferenças de pressão entre os reservatórios. E o restante, né, da curva está basicamente dependente, né, dos termos das perdas de carga e da variação da energia cinética. São essas variações aqui que vão dizer para a gente, olha, conforme a vazão vai aumentando, a curva da instalação ela vai crescendo, enquanto a curva da bomba, né, ela vai só decrescendo.
para que uma bomba consiga operar dentro da instalação, é preciso que sobre a curva dela, né, exista uma interseção, né, com a curva da instalação. Que aí o ponto de operação vai ser justamente aqui, ó, com uma determinada vazão e com uma determinada altura, que vai ser a interseção entre o comportamento da bomba e a interseção do comportamento da instalação, certo? Esse é o que é o ponto que interessa para a gente posicionar a bomba. E claro, né? Se eu sei qual que vai ser minha curva de instalação previamente antes da escolha da bomba, eu escolho minha bomba para que esse ponto de operação aqui esteja próximo do ponto de maior eficiência para a bomba, certo? Essa aqui é a ideia na hora que a gente vai fazendo a seleção delas, certo? Então, basicamente, né? O ponto de operação é definido como interseção entre a curva de instalação, a gente chama de essa aqui, e a curva da bomba, ele está dando um índice B aqui para ela, certo? Só que quando a gente tem algum tipo de alteração nessa instalação, como por exemplo abertura e fechamento de uma válvula, etc., a gente pode ter esse efeito da perda de carga aqui variando. E aí a instalação para a gente, o ponto de operação, ela vai deslocar sobre o curvo da bomba. Por exemplo, se eu precisar de mais vazão para minha instalação, eu abrir alguma válvula, por exemplo, eu vou deslocando aqui, ó, e aí eu vou ter mais vazão, mas a altura manométrica para a bomba vai ficar menor, certo? Para a instalação como um todo, vai acabar ficando, vamos dizer assim, se eu abro uma válvula, minha instalação ela vai tender a subir aqui, certo? E o que vai acontecer? A bomba não vai conseguir fornecer aqui, ó, neste ponto. Daí vai trabalhar com uma vazão menor. Então, na hora que vai subindo, o efeito, né, de a gente aumentar a perda de carga e que a vazão vai caminhando para cá, certo? Para precisar de mais altura, certo? Então, acaba deslocando o ponto de operação. E para a gente poder, vamos dizer assim, trabalhar pontos, né, que estão fora das curvas que a gente já tem, mas que vão ter comportamento análogo, ou seja, curvas que, como é que fala, pontos que vão ter a mesma eficiência, a gente pode utilizar essas equações aqui, que são as equações de Ratot, para poder associar um ponto ou uma operação em um determinado ponto com outra operação de outro. Então, por exemplo, a gente tem alguma coisa assim, ó. Eu sei que aqui neste ponto eu tenho uma eficiência 76, aqui eu também sei, aqui eu também sei, aqui eu também sei, aqui eu também sei, aqui eu também sei. Mas de repente meu ponto de operação ele está passando em algum ponto tá entre esses dois e eu quiser achar ele, por exemplo, em função da eficiência, eu posso utilizar, né, as informações, né, de vazão, altura manométrica, rotação, para poder determinar, né, como que essa curva aqui vai ser criada, que pontos, né, que eu vou ter para essa mesma eficiência aqui, certo? Então, as equações de Ratot são basicamente equações que vão permitir que a gente expanda, né, as curvas de eficiência, por exemplo, ou que forneçam informações para pontos que a gente não conhece, com base em pontos que a gente já sabe que vão ter uma mesma eficiência, certo? Então, por exemplo, eu ter lá a bomba operando com uma determinada rotação, se eu aumento essa rotação, minha vazão vai aumentar um pouquinho mais em relação a isso. Aí tem as, fala? As funções disso, tá? Essas curvas aqui, essas equações de Ratot, elas vêm basicamente da semelhança mecânica entre a operação, né, de um determinado equipamento, né, e um equipamento análogo com alguma diferença, certo? A gente vai fazer experimento para poder brincar com isso, vai fazer exercício para a gente poder brincar com isso. Então, o primeiro aqui para a gente é basicamente um gráficozinho, certo? Onde a gente tem a curva, né? O gráfico abaixo representa a curva de altura manométrica fornecida por uma bomba. Então, essa aqui é uma curva de uma bomba, tá? Ela não está no formato decrescente, provavelmente porque ela tem um ângulo de paleta, né, que é maior que 90. Então, ela primeiro sobe, depois cair, certo? Que vai atender uma instalação cujo comportamento está sendo representado por uma outra equação, que é essa equação aqui, ó, 0,3 vazão quadrado mais vazão, e vem falando para a gente, ó, sabendo que a eficiência da bomba obedece uma outra curva, pede para determinar qual é o ponto de operação. E acrescentar ao gráfico uma curva de isorrendimento de 60%. Tá?
É um exercício bem simplesinho logo no início, que é basicamente trabalhar a parte matemática dessas curvas, etc. E entender o comportamento delas. Então, vamos pegar aqui o enunciado, vamos deixar ele aqui em cima. A curva, vamos pegar ela aqui, passar ela aqui para baixo, certo? Depois a gente pode ir modificando, né? Joga ela para o Paint e dá alguma modificada se a gente precisar. Então já estaria aqui pronto. Ai, ai, cachorrada. Então o que acontece? Como ele deu para a gente, né, qual que seria a curva da instalação, certo? Seria essa daqui, ó. Se a gente começasse, e notem, positivo, né? O termo quadrático dela, então ela vai crescendo. O que vai acontecer é que, para essa curva aqui que foi dada para a gente, se a gente chega, né, e começa a descrever a curva da instalação, ponto a ponto, fatalmente a gente vai criar uma outra curva crescente que vai interceptar essa curva aqui em algum ponto. Então pode ser feita, vamos dizer assim, na base da tentativa e erro, né? Vai supondo valores, diferentes valores para vazão aqui, para poder achar os pontos da curva e vai criando até chegar em algum ponto onde ele vai interceptar. Ou então a gente pode brincar com a parte matemática, porque já que como é que fala? Como é que fala? O ponto de operação depende, né, da altura manométrica da vazão da curva da bomba e da curva de instalação seriam os mesmos, então o que a gente vai fazer vai ser basicamente igualar qual que é a expressão da bomba, né? Qual que é a expressão da altura manométrica, da instalação. Então, para a gente aqui, ó, salta uma linha, curva da instalação, vai ser essa daqui. Deixa assim. E vou colocar a curva da bomba aqui, ó. Ele deu expressão para a gente, tá? Então fica fácil da gente determinar isso desse jeito, tá? Então vai ser menos 0,4 vazão quadrado mais 15 vezes a vazão, certo? Se não tivesse dado, a gente teria que plotar o gráfico mesmo para poder achar. Mas basicamente o que acontece? Já que eu para o ponto de operação, a gente vai ter essas alturas manométricas iguais. E a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é justamente achar o ponto de operação. A gente vai ter que a altura manométrica da instalação vai ter que ser clara igual a altura manométrica para a bomba. Então, eu vou fazer você pegar essa aqui, que é da instalação, e vou igualar com a da bomba. Quando nós fizermos isso, a gente chegar numa expressão com esse formato aqui, onde eu vou pegar os termos quadráticos, vou somar, os termos de primeiro grau também vou somar, e a gente obter uma curva desse tipo aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui 0,3 vazão ao quadrado, então, que eu passar para o outro lado, vai ficar um 0,7 vazão ao quadrado, esse termo some. E aqui eu tenho mais vazão, não, que eu passar para cá, fica negativo, então vai ficar aqui 14. E desse lado aqui sobrou 0. E aí o que acontece? Aqui ó, a gente ficou com uma expressão quadrática, né? Onde tá simples da gente achar, porque eu posso quebrar ela em duas, né? Ou posso botar ela em evidência. Fica mais fácil da gente notar. Vou botar uma vazão em evidência.
Então, vai ser vazão que vai estar multiplicando colchete. Uma vazão aqui, aqui nenhuma vazão. Então, o que acontece? A gente tem possibilidade de resposta. Já que isso aqui vai ser igual a zero, uma das possibilidades seria da gente ter vazão igual a zero, que é o como é que fala? Da bomba desligada, né? E a instalação vai gerar altura manométrica zero para a gente, que seria a solução trivial, certo? E sempre acaba aparecendo, né? Z igual a zero, essa solução trivial. E a solução da operação mesmo, aquela que vai dar a resposta do exercício para a gente, seria isso aqui. Ó. Esses valores aqui iguais a zero. Então, vou botar um espacinho aqui. Portanto, achei. A gente vai ter que, se 14 passa para o outro lado, vai ficar negativo, e a gente isola o termo da vazão. A vazão para a gente, ela vai ser menos 14, que é passou para o outro lado, né? Divide isso pelo 0,7, negativo. Passou para o outro lado, a gente chega numa vazão para a gente que vai ser basicamente de 14 por 7, 2, por 0,1 aqui vai dar 20 positivo, certo? E em questão de unidades, tá? Ele fala aqui, ó, a altura manométrica que a gente está obtendo, valores para eles vai ser em metros, né? E a vazão vai ser metro cúbico por hora. Então a nossa vazão, em metros cúbicos por hora aqui também, metro cúbico por hora. Certo que não coloco bem as unidades, mas isso daí que a gente vai ter. Vão ser essas duas soluções. Para zero, né? Vai dar zero nas duas equações, seria este ponto aqui. E para 20, que seria esse outro ponto aqui, onde essa curva aqui acabaria interceptando. Certo? Então, a curva da instalação, para a gente, aqui é da bomba. Vamos escrever aqui o texto. Já tem azul escuro, né? Então, essa daqui seria da bomba. A gente faria em vermelhinho, né, da instalação. Pode ser mão livre mesmo, só preciso cruzar o ponto 20 ali e ligar ele com 0. Então, aqui, vamos fazer em vermelhinho. Esse seria daqui, um crescimento quadrático, tá? Não precisa exatamente igual. Horrível. Vou tentar de baixo para cima. Subindo, subindo, subindo. Melhor. Certo? Aqui no ponto 20, esse é o nosso ponto de operação. Então, para escrever, né? E vermelho agora. Esse seria a instalação para a gente. Dela, pelo menos. Certo? Essa seria a curva da instalação, fazendo com que bem aqui a gente tenha o nosso ponto de operação. Certo? Então, voltando ao enunciado, depois a gente coloca aqui, que ainda falta colocar o gráfico, tá? A
diz eficiência, e fala para a gente, olha, as bombas escolhidas, né, sabendo que a eficiência da bomba tem esse formato, que é outra informação para a gente, pede para a gente determinar, né, o ponto de operação da instalação, isso a gente já fez, deu aqui no 20, e acrescentar o gráfico uma curva de isorendimento de 60%. Então, basicamente, é criar uma curvinha onde todos os pontos sobre ela, né, vão dar 60% de eficiência. E para fazer isso, Bhaskara. Voltamos lá no ensino médio. Então aqui seria para a gente a nossa letra A. E agora para a nossa letra B. A gente vai pegar a curva de eficiência, de eficiência, né? Que vai dizendo, olha, minha eficiência vai partir lá de um valor zero, logo no início, vai fazer uma curva quadrática e depois vai cair, certo? Só que a gente quer só os pontos que vão dar 60% de eficiência. Então, para isso, o que nós vamos fazer vai ser pegar essa eficiência aqui, entrar com o valor dela em porcentagem. Nesse caso, para a gente é 60. Tá? Se fosse para entrar como 0,6, eu não estaria informando aqui o valor em porcentagem. Tá? Estaria como 0,6, alguma coisa assim. E aí, na hora que a gente substituir aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ficar com um termo, uma equação de segundo grau para a gente resolver em função da vazão. Então, só reorganizar ela. Vai ficar bonitinho. 0 aqui. O 60 passa para cá negativo. Certo? Aí a gente chega num formato de expressão, né? Que é basicamente uma coisa assim, ó. Substituir aqui. Seria um A que multiplica uma vazão ao quadrado, mais um B que multiplica a vazão, né, mais o termo de C. E para resolver essas vazões aqui, o que a gente utiliza é Bhaskara. Então, falaria para a gente que no caso, né, vazão. Assim mais fácil. Nossa vazão, ela seria, né, menos B, mais ou menos, temos essa ferramenta aqui, ó. Mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC, isso dividido por 2A. Ah, saudades da matemática, era só isso, né? Tava sério. Ou nem isso, nem sabendo. Estão modificando os currículos, a gente nem... Então, o que acontece pra gente? Na hora que a gente substitui os valores, né, de quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, dentro dessa expressão, a gente ficaria, né, com o valor do B, certo? O B para a gente é esse 10. Então, vou substituir aqui pelo 10. Está. O B aqui de novo, substituo ele. Então, 10, do mesmo jeito. O valor do A vai ser menos 0,3. Então, vou botar entre parênteses aqui. Multiplicando, né? Multiplica. Menos 0,3. E depois vamos multiplicar o termo do C, que é menos 60. Então, entre parênteses de novo. Menos 60. Certo? Que multiplico 2A. O A já está aqui. Só dar uma copiar e colar ele aqui. Ctrl C. Ctrl V. Tá aí. A gente tem essa expressãozinha aqui para a gente poder resolver. Deixando aqui. Então, a gente vai ter dois valores de vazão, que é o que a gente vai encontrar. Um para a raiz positiva, o outro para a raiz negativa.
15. Vazão 1. A gente vai achar, vai dar qualquer coisa, metros cúbicos por hora. E a vazão 2. A gente vai achar também. A mesma linha. Então, fazendo contas agora. Calculadora. Vamos lá. Faz tudo. Então, menos 10. Raiz positiva primeiro. Multiplica a raiz de. Mais, primeiro a raiz de. Aí 100, né? Menos 4, que multiplica 0,3 e 60. Isso tudo aqui chega e divide por menos 0,6 negativo. Então, para a raiz positiva, a gente vai achar 7,85 aproximadamente, tá? Que é 84,749, qualquer coisa assim. E para a raiz negativa, substituindo aqui, editar, negativo, pronto. A gente obtém aqui 25,485, então 49 aproximadamente, tá? Com esses dois valores aqui de vazão, a gente vai no gráfico, já que pediu só para a gente marcar os pontos. Então, vamos pegar lá o ponto, pincéis, isto. Vou marcar aqui em verde para decidir o rendimento, tá? O primeiro seria em 7,85. Então, entre 5 e 10, a gente teria aqui mais ou menos no meio 7,5. Então, 7,5 um pouquinho para cá. Então, mais ou menos alguma coisa aqui. Certo? Para ter uma eficiência de 60%. E o outro seria 25,5 praticamente. Um ponto mais ou menos aqui. E aí a gente teria uma curva que ligaria as duas, que seria essa curva aqui. Oh, quase. Vou tirar aqui. Só para poder ficar mais bonito, tá? E escrevemos ISO rendimento. Verde. Certo? Os dois valores de vazão que a gente tinha achado antes. Formas, 2D. Aqui. O verde mais claro. Enfraquecer mais ainda. Yes. Vinte e 25,5. Oh, caceta. Evasão nossa, 25,5. Aqui.
7,85. Certo? Valores aproximados aqui do nosso gráfico. E seria essa curva aqui ó, que a gente teria para apresentar como resposta. Alguma dúvida, gente? Nesse exercício, alguma coisa tenha ficado batido, atrás? Exemplo. Curvas características. Era para ser um acento, né? Tranquilo? De verdade. Já tem um tempo. Né? Então, o primeiro exercício bem facinho. Na verdade, toda essa parte de curvas, características, ela é bem intuitiva. Então, é basicamente a gente pegar o comportamento esperado, né, e associando informação que a gente tem de bomba, associação que a gente vai ter da instalação, né, para poder ir resolvendo. Outra aqui para a gente. Tem esse daqui, ó. Esse daqui já é de nível é um nível mais difícil. Peguei de propósito ele, porque inclusive ele nem tem solução no Djalma, mas basicamente para a gente ele fala o seguinte, ó, temos esse segundo exemplo. Aqui, exemplo 1, curvas características. Salvar não, aqui, ó, né? Negrito. Acho que temos uma pergunta aí. Salvar aqui, pá. Exemplo 2. Vamos ver aqui. E que o vídeo aqui no Teams some com 20 dias. Está colocando esses words no Canvas? Sim, estou colocando. Lembra que os vídeos eu também estou colocando no YouTube, tá? Então, mesmo que o vídeo suma no Teams, né, vocês podem ver ele pelo YouTube. Tá? E, vamos dizer, aproveitando que parou por conta disso, né, a questão da política de privacidade. A gente está gravando, a cara de vocês fatalmente está aparecendo aqui, tá? Mas eu não estou recebendo nada do YouTube por isso. A pouco também não está pagando dinheiro de imagem, eu também não vou pagar para vocês, não. Tá? Isso é mais para ajudar vocês. Se vocês acharem que não deve aparecer, eu vou tirar os vídeos do YouTube, acabo com o canal e é isso aí. Tá? Porque para mim não faz a menor diferença, é só um trabalho a mais. Mas porque acaba sumindo, etc. Mas, enfim. É para ajudar vocês, eu vou largando. Vai ficar lá, pronto, etc. Se a PUC quiser me despedir, né, tá com justificativa. Olha que porcaria de aula se dá, professor. Tá tudo no YouTube. Vamos cobrar só se ficar famoso. Quer ver? Eu tava até postando uns videozinhos aqui a mais, tá? Acho que pro YouTube eu não tenho certeza, tá? Porque eu não li as coisas de monificação dele, né? Para ele poder pagar. Mas a pessoa precisa ter, acho que 1.000 inscritos. Acho que eu tenho 20. Certo? Pessoas com milhões, o professor Leandro tem 20. Isso. Ela tem 30 inscritos. Putz, subiu. Pra caramba. Nossa. Aumentou em 50% do meu público. Na verdade, eles entram e mal vêm. Você olha pelo histórico aqui. Cadê? Não, não é isso. Outra coisa. Não, é na minha biblioteca. Não tô vendo. Vem aqui de novo. Enviar vídeo, como se fosse enviar mesmo. É compartilhado, tá? Então, estão usando o mesmo computador que eu, tá usando algum aplicativo com o meu usuário, vai vendo esses trem todo aí. Então tem bastante coisa de criança. Que mais? Aqui é estatísticas. Quem vai vendo quem vai assistir, a maioria não foi nem assistida ainda. Visualizações. Do Vitorino, 11 pessoas viram. Talvez alguma dúvida no relatório, a pessoa foi lá olhar uma olhadinha.
A última máquina de fluxo que a gente colocou de captação, 3 pessoas assistiram, é isso aí. Então, nhé. Nunca vou receber nada por isso, vocês também não. Deixa eu voltar aqui. O que, que eu tenho que fazer? É voltar aqui e fazer o segundo exercício. Então tem aqui, ó, são dadas as seguintes curvas características, tá? Que é basicamente a altura em função da vazão. Essa aqui, pelo formato, é a curva da bomba, tá? Bomba centrífugo. E aqui é a potência de acionamento para ela, tá? Ele pede para a gente fazer o seguinte. Primeiro, calcular o rendimento no ponto de máxima vazão suportada pelo rotor. Bom, a vazão máxima suportada pelo rotor é essa daqui, ó. Deixa eu reduzir só um pouquinho o zoom para a gente ter a informação aqui. Ó. Então, nesse ponto aqui seria de 40 metros cúbicos por hora. Então, ele quer que a gente calcule o rendimento para essa condição aqui. Depois que a gente calcule a potência necessária para a potência necessária para o motor, caso haja um aumento de 20% na rotação dele, certo? Então a gente pega a rotação que o motor teria e aumentando, né, em 20% a rotação, né, quanto que a gente precisaria de potência, tá? E vem aqui para a gente falando o seguinte, olha, se o manômetro acusa 30 metros e o vacômetro 5 metros, sendo que o centro dos mostradores eles vão estar nivelados e um desnível que seria de 30 metros para instalação, qual que seria a curva característica da tubulação, tá? Então, muitas coisas para poder calcular. Vamos por partes. Primeiro é calcular o rendimento, um ponto de máxima vazão suportado pelo rotor. Esse máximo rendimento, ou vamos dizer assim, o rendimento, inserir a equação, vou pegar de qualquer lugar aqui, porque é muito mais rápido que esse zero aqui. Só para poder seguir. Então, letra A para a gente. Abre. Aí vem aqui, ó. O rendimento. Tá aqui em algum lugar? Não. Vem aqui letras gregas. Eficiência. Isso aqui vai dar para a gente, né? Basicamente, a gente vai precisar, né, da potência útil, que é o que o fluido vai receber. Então, vou colocar aqui, ó. Potência, né? Útil. Não sei se é só o Djalma que trabalha N, né? Mas eu tenho vários pessoal da máquina de fluxo que adora trabalhar potência como útil. As outras disciplinas todas, potência é W. W ponto, né? Que o W é trabalho, work. Enfim. E aqui é de acionamento para a gente. Certo? Potência útil, a gente tem para o escoamento, é basicamente o peso específico dele, que é densidade vezes gravidade. Peso específico aqui. A vazão volumétrica e a altura manométrica, o Hman. Beleza. Hman. E de acionamento é a potência do motor mesmo. Vou deixar aqui com potência de acionamento. Certo? Como eu tenho um gráfico aqui para me dizer qual que é essa potência, a gente vai calcular basicamente em função do que está sendo fornecido para a gente. Tá? Então, é igual aqui. O peso específico para a gente vai ser densidade. A gente vai assumir informações não fornecidas pelo enunciado, tá? Ele está operando com água, certo? A temperatura da água vai ser 20 graus Celsius. 998 quilogramas por metro cúbico, né? Que vai estar multiplicando a gravidade. É exercício de Djalma, eles não vêm com todas as informações mesmo, principalmente quando se trata do fluido de trabalho. Você assume que se não falar nada é água a 20 graus. Certo? Vazão. A
gente vai trabalhar com essa vazão aqui de 40 metros cúbicos por hora. A gente vai ter que tirar isso dividido por esse metros cúbicos por hora para poder passar para segundo. Então, metros cúbicos por hora aqui. Lugar da nossa vazão. Depois a gente converte em unidade, tá? E a altura manômetro que ele está fornecendo para a gente é essa daqui, ó. Aqui eu tenho 40, eu tenho 20, tenho uma divisão no meio, que deve ser de 30, e entre 30 e 20, ele está mais ou menos aqui no 25, talvez um pouquinho mais para baixo, uns 24, acho que uns 24 metros, certo? 25 eu acho que estaria um pouquinho para cima, então eu vou assumir que vai ser 24 metros, essa altura manométrica aqui, e aí eu precisaria, né, trocar essa unidade, porque ela está metro cúbico por hora. Tira esses 40 daqui, que ficou feio para dar desse jeito. 40 metros cúbicos por hora. E vamos fazer uma troca de unidades aqui. Eu vou criar um fator de correção. Conversão, né? Que é real. Aí a hora que está dividindo, vou fazê-la aparecer no numerador. Então, para 1 hora, e a quantidade de segundos que a gente teria seria de 3.600. Certo? 60 segundos no minuto, 3.600 segundos na hora, 86.400 segundos no dia. E a potência de acionamento, ele falou para a gente, olha, a potência para essa vazão é de 6 cavalos. Vamos ver aqui, vou substituir por 6 CV. E vou fazer um segundo fator de correção aqui, que eu não quero trabalhar em CV. Bota aqui, o CV está no denominador, vou colocar um cavalinho aqui em cima, e embaixo eu coloco o valor correspondente, né, da potência em cavalo-vapor aqui, em watt. Certo? E aí agora a gente vai fazer o cálculo de eficiência. Lembrando, né? O watt é joule por segundo, o joule é newton vezes metro. Olha aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo quadrado vai formar um newton. Com 1 metro desse daqui, por exemplo, a gente formar newton vezes metro que vai ser o joule, certo? E aí fica um dividido por segundo. Cadê esse segundo a mais? Vai, cadê minha conversão da hora? Caraca, eu sumi com ela. Putz. Triste isso. Eu nem vi quando aconteceu. Como é que é? É o segundo que vai aparecer. Da hora. Dividido por segundo, que esse segundo aqui é que vai cancelar com o segundo desse watt daqui. Aí fica tudo joule, já se corta. Que é ficar um adimensional pra gente. Vamos ver lá, 998 vezes 9,81 vezes 40 vezes 24, né, divide por 6, divide de novo por 3.600, divide de novo por 736. Então vai dar para a gente uma eficiência de 0,5912, certo? 0,59 está ótimo para a gente. Seria a nossa eficiência aqui para a operação da bomba, né, nesse ponto aqui. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Esse cálculo de eficiência aqui. A gente basicamente pegou as informações dos gráficos, tá? Tá bom? E utilizou para calcular a eficiência. Eu tinha aqui da potência de acionamento em cavalos e eu tinha aqui da altura manométrica em função da vazão. Bem. A segunda parte que ele quer é a potência necessária que haja aumento de 20% da rotação. Tá? Vou só colocar aqui.
Letra B. Ele não fala, tá? Se eficiência nesse ponto aqui, ó, vai ser a mesma para se a gente simplesmente aumentar a rotação em 20%, certo? Mas isso fica implícito, certo? Por quê? A gente olha as curvas, né? Deixa eu pegar aqui, ó, mais para trás, a curva da bomba. Essa daqui, ó. São curvas para diferentes rotações. A gente vai alterando a rotação, fatalmente o que a gente acaba podendo fazer é recriar cada uma dessas curvas aqui ó, com base nas curvas que a gente teria para rotação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma curva de 1800, uma curva de 1700, eu posso pegar aí cada um desses pontos aqui e posso ir recriando em função dos pontos que vão ter a mesma eficiência entre elas. Então, marcaria um ponto aqui, um outro 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 ponto aqui, um ponto aqui, um outro ponto aqui, e criaria né, uma curva. Outra, né, que não foi o fabricante que fez, a gente quis, tirou ela por função das equações de Ratot. Então, aqui, ó, como ele quer eficiência e variando rotação, a gente vem aqui ó, nas curvas do Ratot e vamos procurar alguma coisa associada a isso. Algo que esteja relacionado à eficiência né, e à rotação. Cadê? Aqui. Certo? Então vamos ver aqui. Ó. Vazão em função da rotação. Não é bem isso. Altura manométrica em função da rotação. Também não é bem isso. Potência e acionamento em função da rotação. Opa! Ele quer a potência necessária caso haja um aumento em função da rotação. Então é isso. Eu vou basicamente aumentar a rotação aqui em 20% e vou ter uma outra demanda aqui de energia. Então a gente vai vir aqui, ó, pegar essa expressãozinha aqui. Ups. A nossa letra B. Certo? Essa seria a equação de Ratot que a gente vai utilizar. E a maneira como a gente vai utilizar vai ser esse aqui. Ó. A nossa rotação vai ser a rotação original, vai ser o N, certo? E esse outro N' aqui vai ser para a rotação por onde a gente vai cair nela. Não me importa, às vezes, saber um valor ou outro, ou precisa, às vezes, só da razão entre um e outro, depende do que o exercício está pedindo. Nesse caso, para a gente sabe que para a potência de acionamento que a gente tem nesse ponto é de 6 cavalos, vapor, certo? E eu não conheço o valor da rotação, certo? Eu não sei se aqui é 1000, se é 2000, se é 3000, mas eu sei que uma em relação à outra vai aumentar em 20%. Então, se esse aqui fosse de 100%, vamos dizer assim, se fosse uma rotação fosse 100%, essa daqui né, seria uma rotação de 120%. Ou se a gente quiser abreviar, fica mais forma, né? 120 por 100 vai dar 1,2. Então existe uma relação né, de 1,2 entre a rotação final e a rotação original. E a gente vai pegar esse valor e basicamente levar a terceira. Certo? Então a ideia para a gente é que a nossa potência, Ctrl+C, Ctrl+V, ela vai ser aqueles 6 cavalos. Eu multipliquei esse 1,2 elevado à terceira. Então, um exemplo aí de uso das equações de Ratot. Opa, faltou tirar 6 cavalos aqui. Cavalo demais desse lado da equação. Então, clear 6 vezes 1,2 elevado ao cubo. Vai dar 10,368 cavalo. Certo?
Essa seria a nossa letra B. Alguma dúvida, gente, no uso dessas equações de Ratot? Aí simplesmente está aumentando a rotação. Aí supondo que a gente vai estar no mesmo, com a mesma eficiência, aí o uso da equação de Ratot permite, né, que a gente determine, né, a rotação, né, mantendo as mesmas condições aqui de eficiência. Tá? Não, professor? Não, nenhuma dúvida, né? Tá bom. Por enquanto é facinho, tá? É bastante importante a gente não confundir quando a gente tem que usar a equação de Ratot e quando a gente não pode. Se for trabalhando em pontos diferentes de operação, não vão ter a mesma eficiência, isso aqui esquece. Tá? Essas equações todas aqui elas vêm muito de pegar eficiência, né, de dois pontos iguais, e aí iguala, né, as, as duas expressões de eficiência, vai ficar em função de muita coisa, de altura manométrica, vazão, etc. Assim. E aí vai resolvendo um em relação ao outro. Então, letra C para a gente. Ele está pedindo agora outra coisa e fala, ó, se eu tiver um manômetro que está acusando tem 30 metros e um vacômetro está acusando tem 5 metros, e havendo um desnível de 30, né, e dizendo que a pressão do reservatório de recalque igual a pressão do reservatório de sucção, que está chamando de PA, tá? Pergunta qual que é a equação característica da instalação. Então, o que acontece? A altura manométrica para a gente, para a instalação, tá? Esse ponto que ele está afirmando, ela é basicamente dada em função da medida do manômetro mais a medida que ele está dando com o vacômetro. Ah, professor, que loucura é essa? Simples assim, ó. Vamos abrir o livrinho, vamos na página que a gente precisa. Instalações elevatórias bombas, livrinho de Djalma. Tem outros livros também, mas pegando esse aqui que é mais rápido. Esse tem PDF nos interwebs ainda, mas o Djalma também não está recebendo direito nenhum sobre isso. Certo que o livro dele é muito antigo, não tem versão PDF. Djalma, se você estiver ouvindo aí, estou ansioso por a versão PDF do seu coisinha, tá? Vamos ver aqui, ó. Curvas características. Não, deixa eu reduzir o zoom aqui. Bombas, turbobombas, classificação, construtiva. Vou botar um capítulo a mais. Page up, up, up. Velocidades econômicas, tudo a gente já viu. Rígido, potência, classificação, sucção, bombas, uso disso. Operação próxima ao ponto de vazão nula, influência do tempo nas curvas características. Medição da altura manométrica. 142. Então vamos lá. Deixa eu cair bem antes, na verdade. Certo? Aqui ele estaria colocando para a gente uma instalaçãozinha, só para mostrar como fazem sair da bomba. Mas a ideia é que vacômetro antes, manômetro depois da bomba. E o que acontece é que, se a gente for analisar a pressão que a gente teria no vacômetro, ela seria pressão atmosférica menos a pressão absoluta. E aqui no manômetro a gente teria a pressão, como é que fala? A pressão absoluta menos atmosférica. Tá? Em dois pontos diferentes. Um aqui onde a gente pega a menor pressão, outro aqui a gente pega a maior pressão, e entre um e outro a gente só tem a bomba. Então, basicamente, a gente teria, aplicando Bernoulli, né, que a diferença de pressão que a gente teria antes e depois estaria basicamente dependendo do que as medidas do manômetro e do vacúmetro estariam dando para a gente.
que a pressão atmosférica a gente teria aqui subtraindo, e simplificar com a pressão atmosférica que a gente teria daqui, e ficaria com a pressão absoluta daqui menos a pressão absoluta de cá, na hora que a gente soma essas duas medidas, tá? Por isso que a gente fica assim, ó, que quando a gente tem bomba com altura positiva, a gente vai basicamente pegar, né, a altura manométrica, no valor do manômetro, somar com a do vacômetro, e se houver algum desnível entre um e outro, esse desnível seria esse Yzinho. O nosso problema, ele falou, poxa, o Yzinho aqui, né, zero, porque está no mesmo nível, então nem vou representar ele aqui. Então, a altura manométrica para a gente seria o que o manômetro está indicando, né, mais o que o vacômetro está indicando. Então, seria 30 metros mais 5 metros, certo? Então, a altura manométrica da instalação para um determinado ponto que ele tem formando para a gente, certo? Vai dar 35 metros. E fala para a gente que o desnível é tanto, e pergunta para a gente qual que é a equação característica da instalação, certo? A equação característica da instalação é essa daqui, ó. Vem cá. Ela vai ter sempre esse formato aqui, a altura manométrica, vai ser um y, que é uma constante qualquer, um k, que é um coeficiente de resistência da instalação, né? E a vazão ao quadrado. Então, o próprio H-man para a gente teria mais ou menos esse formato, onde quando ele informa, né, que a nossa H0, né, que seria o desnível, seria de 30, iguala os valores das pressões do reservatório de recalque e de sucção, esse valor que ele está dando para a gente H0 seria o mesmo valor para o Y. Vou colocar um índice aqui, esse aqui é para a curva da instalação. Então, com base na informação que foi dada para a gente teria uma coisa assim, ó. A altura manométrica para instalação ela é de 35 metros, enquanto o desnível que a gente teria seria de 30, certo? Entre o reservatório de recalque e o reservatório de sucção, tá? A vazão do nosso problema aqui, ó, é essa vazão que foi fornecida aqui de 40 metros cúbicos por hora, certo? Então, se a gente tem isso como informação, vamos substituir aqui, 40 metros cúbicos por hora, vou entrar com essa unidade aqui, nem vou converter ela para metros cúbicos por segundo não, porque o valor vai ficar meio feio, certo? E o que a gente vai fazer para encontrar a curva da instalação é basicamente isolar o valor do K. Então, vamos pegar por aqui, né? O K para a gente, Ctrl X, ele vai ser o K da instalação menos isso, e dividir pelo termo da vazão quadrada. Ctrl X. É exatamente isso que a gente tem. A gente vai pegar os 35 menos os 30. A gente vai dividir isso por isso tudo aqui. Fazendo a conta, a gente vai ter 5 dividido por 40 ao quadrado. Então vai dar 0,00325.
certo? A unidade disso aqui, ao final, vai ficar metro quadrado no numerador, aliás, hora ao quadrado no numerador, e isso vai estar sendo dividido por metro para sexta, simplifica com esse metro aqui do numerador e fica metro para quinta. Opa. Certo? Então, para a nossa instalação, a altura manométrica seria os 30 mais esse valor aqui, multiplica a vazão ao quadrado. Essa aqui é a curva da instalação. Tá? Essa é a ideia para a gente. Só isso. Isso fácil. Achei que fosse mais dificilzinho. Ah, não mexi no layout não, né? Eu tô vendo que as páginas estão acabando rápido. Exemplo 2. Vamos ver se tem mais algum outro exemplo. Tem esse aqui é ótimo para a gente fazer, porque ele demora, tem que pensar bastante para poder resolver ele. Tá? Então vamos pegar ele aqui, Ctrl C, força a cabeça da gente trabalhar diferente. Exemplo 3. Grande enunciado. Figurete dele. Reduzir aqui um pouco. Aqui já cabe, vou deixar ele com quadrado aqui. Entendeu? Você atravessa. Caraca, você tá só. Posicionar. Então o que ele fala pra gente aqui? Ele pede para a gente determinar a despesa com energia elétrica se deixarmos a eletrobomba, cujas curvas estão mostradas aqui no gráfico, né? Tanto a de altura manométrica em função da vazão, então seria esse eixo principal aqui, a vazão aqui embaixo, quanto também, né, a eficiência em função da vazão. E no caso, a eficiência está sendo demonstrada nesse outro gráfico aqui, ó. Então a gente tem essas duas curvites aqui, ó, certo? E basicamente o que a gente faria para a gente resolver, né? E fala assim, ó, essa bomba vai operar durante 30 minutos com o registro de recalque totalmente fechado. Então vai ficar um valor de vazão zero. Nota um pequeno detalhe, né? Ele não está mostrando para a gente onde que essa curva aqui chega na vazão igual a zero. Certo? A gente vai estimar esse comportamento. Tá? Como que seria a potência para ela. E para isso, ou para a gente poder resolver isso, a expressão que a gente vai usar é basicamente a expressão da potência, tá? A potência que vai ser efetivamente cobrada. Então, deixa eu subir aqui. Opa, menos. Aqui. Ctrl. Eu quero o símbolo de eficiência também. Vem para cá.
vai para lá, vem para cá. Não? Pega eficiência, Ctrl X, Ctrl nada. Ctrl X, então tá aqui, ó, potenciamento vai ser peso específico, vazão, altura manométrica em função da rotação. No caso, o que aconteceria, né? Por uma vazão zero, a gente estimaria, né, que a potência de acionamento vai ser zero, só que ela não é. O motor ele vai continuar operando. Então ele vai gastando energia, ele vai dissipando energia elétrica em função do atrito e outras coisas mais. E também da recirculação da água dentro do rotor. A potência útil que o fluido vai receber é que seja zero. Porque ele efetivamente não recebe, fica só recirculando ali e vai dissipando essa mesma energia, né, por atrito. Então de útil não vai ter nada. Então, basicamente, como que a gente encontraria, né, essa potência de acionamento? Com base no comportamento da curva de altura manométrica e da curva de eficiência, a gente vai criar, né, uma curva, né, para essa curva aqui de potência de acionamento. Então, vou abrir aqui, onde isso aqui já está praticamente feito para a gente. Instalações, exercício proposto 1, capítulo 4. Onde que foi feito? Espera abrir, espera abrir. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a curva original, trazê-la para cá. Pra vocês terem uma ideia, né, do que foi feito. Certo? É a mesma curva aqui, tá? Que basicamente fui pegando, né, ponto a ponto e fui marcando. Ó, aqui eu tenho uma altura, né, de 135, mais ou menos, né, com a vazão aqui de uns 40. Então, perdão, que é 13,5, né, para uma vazão de 40, seria esse ponto aqui, certo? Outro ponto aqui, ó, fácil a gente localizar, mais ou menos aqui, ó. Não tem nenhum bom, não. O próximo ponto, por exemplo, a curva de 60 seria aqui, ó, onde estaria 13,25, né? Cai um pouquinho só. Então, bem na estimativa mesmo. O próximo ponto para a gente seria o de 80. Então, para 80 de vazão, eu vim aqui mais ou menos e achei uns... Passou de 12, mas ainda não é 13. Eu chutei que é 12,8. Para o próximo, que seria de 100, a gente teria lá 12,1. Tá bem aqui, né? Um pouquinho para cima. O próximo seria 120. Vou lá, chutei, vai dar para a gente 11,2, mais ou menos, certo? E assim fui construindo, né, a relação que a gente teria entre a vazão, né, e a altura manométrica e reconstruir a curva aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia dela. O que me interessa mesmo é a equação, tá? Da linha de tendência. E fui fazendo a mesma coisa aqui para o termo da eficiência. Tá? Para a vazão de 40, que seria esse ponto aqui, ó, a eficiência para a gente daria em torno aí de uns 56, que foi o meu chute. Para uma vazão de 80, seria essa vazão aqui, a eficiência estaria quase em 80, então 78, mais ou menos. E por aí vai até o finalzinho, a gente fala para 160 aqui, vai ter um valor na curva que vai dar aproximadamente 70% de eficiência, que seria esse ponto aqui, certo? Talvez um pouco menos, 69,5, etc., mas tudo muito aproximado, certo? E aí, o que eu fiz? Com base nessas curvas que foram criadas, eu pedi para o Excel criar para a gente uma curva de tendência. Então, essa aqui seria uma curva de tendência para altura manométrica, certo? Que eu pedi para ele fazer como se fosse uma parábola. E aqui eu pedi para uma curva de eficiência também com parábola, certo? Então, para cada, vamos dizer assim, para cada vez nessas curvas aqui que a gente tem vamos dizer assim, uma altura manométrica em função de evasão e uma eficiência, o que eu estou fazendo é vindo aqui nessa expressão entrando, ó, qual que é a minha vazão,
qual que é a minha altura manométrica. E eu estou pegando isso e dividindo pela minha curva, né, para eficiência. Então, estou pegando para cada vazão uma altura manométrica e uma eficiência em função de cada ponto. Então, o que eu estou criando aqui? Ó? Para a potência da bomba, eu estou pegando, né, a gravidade, estou multiplicando isso daqui, ó, pelo A, que seria o termo da vazão, multiplicando aqui pela altura manométrica, certo? Para achar me chama? A potência da bomba. Professor, tá faltando aqui o 998. Tá, eu coloco 998, tanto faz. É porque depois, quando eu for fazer o cálculo, 998, certo? Eu vou dividir por 1000, que o valor que eu estou calculando aqui, ó, ele na verdade é para 100 kW, certo? Então, eu venho aqui, calculo tudo aqui em kilowatt, vai dar a mesma coisa, não vai mudar muita coisa. E aí o que acontece? Então eu estou vindo aqui calculando o que a bomba, né, forneceria para o fluido com potência útil, que é esse numeradorzinho aqui, certo? A vazão é dada de entrada para cada ponto, então estou só pegando aqui vazão, S, de baixo, vazão, S, altura manométrica, S, por aí vai. Calculando essa potência útil, certo? E com base na eficiência que eu tenho em cada ponto, eu venho aqui e calculo, né? Quem que vai ser a minha potência de acionamento. Então, para o primeiro ponto, eu vou ter uma eficiência de 56% para essa potência aqui em kilowatt. Então, vai me dar lá os 4, 9, etc. Vai fazendo aqui a curvinha dele, certo? E com base nessa potência de acionamentozinho aqui, aqui já está em quilo, com essa divisão. Lembrando que a vazão para a gente... Ah, está em litro por segundo. Então... tem watt agora, né? Porque minha vazão está dividida por 1000 para chegar em metro cúbico por segundo. Certo? E aqui depois eu vou dividir por 1000 para chegar no valor, né? Em kilowatt. Que é a mesma coisa. Potência de acionamento aqui, tá? Só que aqui tem watt, aqui tem kilowatt. E depois estou pegando esses valores aqui e usando para plotar esse gráfico. Então, selecionar dados aqui, só para a gente ver isso, editar. Então, qual que é a ideia? A gente chega aqui, ó, e pega os dados de vazão, certo? Os dados aqui, ó, da potência de acionamento em kilowatt e cria essa curva aqui, na verdade, essa reta aqui, ó, para nos dar a tendência, né, dessa potência de acionamento. Para que eu preciso dessa tendência? Porque eu não sei, né, pelas informações que o gráfico deu para a gente, né, o que está acontecendo aqui para o valor de vazão zero. Mas, uma vez que eu ploto esse gráfico aqui, ó, de potência, eu vou ver que esse termo independente que está marcando aqui como 7,66, 7,3266, por exemplo, kilowatts, ele vai estar, como é que fala? Interceptando, né, mais ou menos aqui, ó, o eixo das abscissas. Então, se eu tivesse uma vazão zero, isso aqui seria o que o meu motor estaria consumindo, ou precisaria com potência, tá? Por um período lá de 30 minutos, que é 0,5 hora, e estaria consumindo para a gente, né, 3,33, 3,66,33, qualquer coisa, quilowatt-hora. E se o meu kilowatt está 1,01, né, reais por quilowatt-hora, eu falo que está informando aqui, não está? Deixa eu ver. É o valor que está considerando aqui. Um pouquinho abaixo disso, está 98, qualquer coisa assim, quilowatt-hora, tá caro pra caramba. Pensa que no Paraguai está aqui do lado,
e recebe a energia do Itaipu, né? Ela sai muito mais barato, ela sai ah, praticamente 25 centavos, tá? Para o pessoal de lá. A gente que sobrecarrega aqui em função dos custos que a gente tem para distribuição, paga as equipes que ficam fazendo manutenção da rede. E a gente precisa bastante de manutenção da rede, né? Porque a quantidade de carros só em contagem que bate em poste, na Via Expressa é uma coisa absurda, certo? Não fazendo a continha em custo, né? A gente chegaria em, como é que fala? Operação de praticamente 3,70, né, para meia hora trabalhada. Isso ao longo de um mês, que a gente multiplicaria nessa hora por dia vezes 30, chegaria lá em um valor de R$ 110, uma coisa assim. Deixa eu ver como é que ele colocou. Nem precisa, aqui eu estaria expandindo, né? Mas aqui seria o valor ou em custo, né? Daria 3,70 como resposta. Então vamos organizar isso aqui para a gente. Essas duas curvas aqui de formação para a gente, né, fariam com que a gente obtivesse esse gráfico aqui. Soltar umas linhas aqui para ajudar. E com base nessa constantezinha aqui, ó, do 7,3266, jogar esse gráfico aqui para a direita. Certo? Que é basicamente eu pegar a curva, né, da potência útil, dividir pela curva de eficiência para achar do acionamento. Então, para a vazão igual a zero, a nossa potência de acionamento, deixa eu deixar aqui com formato de equação, fica mais bonito. Ela vai ser essa constante aqui do gráfico. Então, vai dar os 7,3266. Isso tem kilowatt. Esse K é minúsculo. Certo? E o valor da conta a 30 minutos seria o seguinte: o custo seria igual a potência de acionamento vezes o tempo de operação vezes a tarifa. Tempo de operação fluxo são 30 minutos, então 0,5 hora. E a tarifa aqui é de 1,01, né, reais por quilowatt-hora. É só fazer a continha. Vai dar os 3,69, não era isso? Já está feito aqui. 69,9999, então aproximadamente 3,70. Explique essa ideia. Alguma dúvida, gente? Nesse exemplo 3 aqui? Ele, como é que fala? Com a planilha já toda feita, né, ele é rapidinho. É basicamente a gente vir pegando os pontinhos aqui no gráfico, criando as curvinhas, tipo, pegando as equações dela, fazer dividir uma pela outra e chegar
na potenciacionamento, e da potenciacionamento a gente achar nessa constantezinha aqui, para depois achar o, como é que fala? Achar o valorzinho, etc. Claro que isso acaba implicando para a gente, né, em erros associados a gente coletar os dados do gráfico, né, mas é o melhor que está tendo. Mas com as informações que foram dadas para a gente, né, sem a curva de potência, né, só isso que a gente podia fazer. E a aula que vem a gente entra aqui na parte de associação de bombas. E aí eu vou passar um monte de exercícios para vocês fazerem. Certo? Um monte. Na aula a gente vai fazer alguns. Ah, vocês vão ter vários para poder fazer. Pega fazer praticamente tudo do Django. Beleza? Tem uma dúvida sobre o relatório. Beleza, então vou só encerrar aqui a gravação e te respondo. Certo? Vou misturar uma matéria com outra.